Glória a Deus, aleluia. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse no seu coração, meu irmão, minha irmã, e que Deus venha nos abençoar esta noite, meus irmãos. Eu sou Antônio Pacheco, um seguidor de Cristo, apaixonado pela palavra de Deus. E o meu compromisso é levar a mensagem verdadeira a todas as pessoas. Cumprir com a missão que Jesus nos designou de pregar o Evangelho a toda criatura. Levar, meus irmãos, a você o que está escrito na palavra de Deus. Somente o que aqui está escrito. Independente, meu irmão, minha irmã, da tua crença, da dominação a qual tu pertence, é levar a mensagem a todas as pessoas. Amém, meus irmãos? Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar diante do Senhor, pedindo sempre que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê sabedoria espiritual, entendimento, discernimento, pois eu preciso muito de sabedoria, meu Deus. Eu preciso aprender muito mais da Tua palavra, meu Pai. Eu sei muito pouco. Eu humilho-me, Senhor, diante de Ti, reconheço que não sou nada e não sei nada. Eu preciso aprender mais da Tua palavra e de Ti, Senhor. Amém, meus irmãos? Quero trazer uma mensagem esta noite, uma mensagem maravilhosa, meus irmãos, que nos alegra muito. Uma mensagem que está escrito no Evangelho de João, capítulo 20, versículos do 10 em diante, meus irmãos, que aqui fala quando Jesus aparece aos seus discípulos e a incredulidade de Tomé, meus irmãos. Então quero trazer essa mensagem a você para que nós entendamos e compreendamos a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Aleluia! Chegou Jesus e pôs-se por meio e disse-lhes: paz seja convosco. Aleluia! E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, aleluia. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, aleluia. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Aleluia. Amém, meus irmãos? Que maravilha o Senhor nos dá essa palavra esta noite, meus irmãos, que fala aqui logo após a ressurreição de Cristo, meus irmãos. Após Jesus ter sido ressuscitado, ele apareceu aos seus discípulos aonde eles estavam ajuntados, com as portas cerradas, com medo dos judeus, porque o momento que Jesus foi crucificado, eles ficaram, meus irmãos, assim como vamos dizer, desatinados, sem rumos, sem aquele que guiava eles. Então, um momento que foi muito triste para os seus discípulos, porque Jesus ainda tinha ordenado para eles: fiquem aqui até que eu volte.
Jesus sabia que voltaria naquele lugar, meus irmãos, que voltaria ao meio do povo novamente, embora por pouco tempo na terra, mas ele voltaria. E os seus discípulos, então, com muito medo dos judeus, se esconderam, porque ali eles se reuniram, talvez pensando em Cristo Jesus, como foi morto o nosso rei naquela época para eles, né? Então eles ficaram sem o seu guia. Mas eles não esperavam, meus irmãos, que Jesus Cristo apareceria para eles como eles estavam de portas cerradas, meus irmãos. Não tinha por onde entrar. Mas Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, eu digo a você nesta noite, embora você esteja de porta fechada, meus irmãos, mas Jesus entra na tua casa. Jesus está aí no teu lado, junto com você. Como aqui apareceu aos seus discípulos, Ele está junto de ti, meu irmão e minha irmã. Creia, porque o Senhor é poderoso. Somente que aqui, meus irmãos, tinha um dos seus discípulos que não estavam junto deles. Após os que viram Jesus disseram a Tomé, Tomé não creu e ainda disse, meus irmãos, se você ler a continuação deste capítulo, você vai ver que Tomé não acreditou, ainda disse que só que visse os sinais dos cravos, que ele tocasse nos sinais dos cravos e no lado. Porque no lado é onde Jesus foi perfurado com a lança, meus irmãos. E os cravos que o pregavam na cruz. Não seja você nesta noite, meu irmão e minha irmã, como Tomé. Não seja incrédulo como aquele discípulo. Creia, porque Jesus tem esse poder, sim, de entrar em qualquer lugar, meu irmão e minha irmã, onde Ele quiser. Pois Ele quer entrar no teu coração também, meus irmãos. Depende de ti nesta noite. Se você abrir o teu coração para o Senhor Jesus, Ele entra no teu coração e faz morada. Porque Ele está à porta, Ele está batendo e basta nós abrir a porta do nosso coração para que Ele entre. Aleluia. Então, meus irmãos, é muito interessante esta palavra, porque nos alegra muito nós sabermos que nós temos um Cristo vivo. Porque aqui, quando Ele apareceu aos seus discípulos, Ele permaneceu muito pouco na terra e foi assunto aos céus novamente. Mas Ele permanece conosco em espírito e em verdade. Ele está aqui comigo, está aí com você, meu irmão, minha irmã. Independente do teu problema que tu está passando nesta noite, se você está desesperado por uma doença, por uma enfermidade, meu irmão, minha irmã, se você está num momento de desespero, que já acha que não tem mais jeito, que a tua vida para ti, tu não quer nem saber mais de nada, meu irmão, minha irmã, é o momento que Jesus entra na causa, entra na tua vida e faz um rebuliço, meu irmão, minha irmã. Faz aquilo que era impossível ser possível a Deus, meus irmãos. A tua enfermidade para ti pode não ter mais jeito, mas para Cristo sempre tem jeito. Ele é um Deus que cura, que restaura, que liberta, meus irmãos. Ele traz sobre si o milagre sobrenatural. O milagre da cruz, meu irmão e minha irmã. Olhe para a cruz de Cristo nesta noite, meus irmãos. E pense que Ele lá foi crucificado por mim e por você, para perdoar os nossos pecados, para nos dar a vida eterna, meus irmãos. Então, meus irmãos, a palavra continua. Aí ele disse no versículo 20,
E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram em vendo o Senhor. Então aqueles que estavam ali creram que era Jesus Cristo, porque eles viram. Então não espere, meu irmão e minha irmã, ser como Tomé, que precise ver os sinais, porque você não vai conseguir, meu irmão e minha irmã. Você vai ver esses sinais dos cravos e do lado de Cristo somente se você entregar o teu coração a Ele, se entregar totalmente a Cristo Jesus, passar a viver uma vida nova com Ele, aí viverá na eternidade com Cristo, aí você poderá ver os sinais de Cristo, os sinais dos cravos e do lado. Antes não terá como você ver, meu irmão, minha irmã. Para nós ver Cristo face a face é somente na eternidade. E para isso, nós temos que buscar a salvação em primeiro lugar. Ser humilde, deixar o nosso orgulho de lado, o nosso rancor, os nossos erros e arrepender-se, meus irmãos, para poder viver com Cristo Jesus. Aleluia! Amém, meus irmãos? E havendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo. Aleluia! Ora, aqueles a quem aqui em Jesus Cristo nos dá uma orientação muito valiosa, meu irmão e minha irmã, sobre o perdão. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. Mas a quem lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Então Jesus aqui, meus irmãos, nos dá um exemplo muito grande, meus irmãos, que nós devemos perdoar os nossos devedores, aqueles que nos ofendem. Se nós perdoardes essas pessoas, Deus perdoa nossos pecados. Mas se nós retiverdes o perdão sobre essas pessoas, Deus também não vai nos perdoar, meus irmãos. Olhe bem para as promessas de Cristo. Elas são fiéis e verdadeiras, meus irmãos. As promessas de Deus não falham. Aleluia. E ainda, meus irmãos, que aqui no 21, Jesus ainda fala, disse-lhes, pois, Jesus, outra vez paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aleluia. Então, Deus Pai enviou Jesus Cristo à terra para passar por todas as provações, ser morto na cruz, para nos perdoar, nos dar a salvação pela graça, meu irmão e minha irmã. E aí então, Deus enviou a Ele para trazer o conhecimento de Deus ao povo. Assim, quando Ele foi assunto aos céus, Ele ainda disse, como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Então, Ele deixou determinado para que nós sejamos um discípulo dEle, levar o Evangelho, como diz na palavra de Deus, pregar o Evangelho a toda criatura, meus irmãos. Esta é a missão que Jesus Cristo nos deu. A qualquer um de nós possamos ser um discípulo dEle. Pegar a nossa cruz e seguir a Jesus, seguir as suas pegadas, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Quero deixar esta palavra esta noite, então, meus irmãos, para que você não precise fazer como Tomé, ver os sinais em Cristo Jesus. Creia somente que essa palavra é verdadeira e fiel, meus irmãos.
aqui ele falou muito certo, muito corretamente com seus discípulos, meus irmãos. E os discípulos creram. Então, eu digo a você nessa noite, creia, meu irmão, como os discípulos creram. Tomé foi um caso à parte. Mas na continuação deste capítulo você vai ver o que Jesus falou com ele novamente. Amém, meus irmãos? Quero orar com você nesta noite, fazendo uma breve oração, intercedendo pela tua vida, pela tua família, intercedendo pelo teu trabalho, pelo teu casamento, por uma porta aberta de emprego, meus irmãos. Entregar tudo nas mãos do Senhor. Convido você para fechar os olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui, Pai, diante de Ti para fazer a Tua vontade, Pai. Entrego-me a Ti com muita humildade, Pai, para que eu seja usado como instrumento em Tuas mãos, como um canal de bênção para todas as pessoas, Pai. Após levar essa mensagem maravilhosa que o Senhor nos entregou esta noite, falando aos nossos irmãos da aparição de Jesus Cristo aos seus discípulos, Pai. Ó Deus, oro, Pai, que nossos irmãos, Pai, não sejam como Tomé, incrédulos, que precisem ver os sinais nas Tuas mãos e nos Teus pés, Senhor, e nem os sinais no Teu lado, meu Pai. Que eles possam crer nas coisas invisíveis, Paizinho querido, aleluia. Ó Deus maravilhoso, entregamos tudo nas Tuas mãos essa noite, Pai, entrego a Ti a minha vida, minha família, entrego a vida de cada irmão, de cada irmã nessa noite. Ó Deus, a Ti eu clamo, Senhor, que Tu venhas curar todo tipo de enfermidade nesta noite, Pai. Pessoas necessitadas da cura, pessoas necessitadas do consolo, do conforto pela perda de um familiar, Paizinho amado, nesta noite. Pessoas que nesse momento possam estar chorando, desesperado pelo seu problema de saúde, que não há mais jeito, que não tem mais volta. Mas eu oro, Pai, para que o Senhor intervenha nesta vida, Senhor, porque para o homem, aquilo que é impossível, para Deus tudo é possível. E eu creio que o Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar e libertar. Ó Deus maravilhoso, visita esse irmão lá no leito de hospital, num leito de UTI, Paizinho querido, aleluia. Ó Deus, vá lá naquela cela de um presídio, Pai amado, visita aquelas pessoas que estão lá, presos, Pai amado, cumprindo, Senhor, com a sua pena. Mas o Senhor é um Deus que tudo pode, tudo executa, meu Pai amado, aleluia. Deus maravilhoso, eu oro, Pai, por toda a minha família, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Derrama das Tuas bênçãos poderosas, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ó Pai, eu oro por tantas pessoas que nos pedem oração, pessoas que precisam sair da depressão, da ansiedade, Pai, que precisam liberar o perdão, Paizinho querido, como a Tua palavra nos diz. Aquele que perdoardes aqueles que lhe ofenderam, Deus perdoará os seus pecados. Mas aquele que retiveres o perdão, também Deus não perdoará. Então que os nossos irmãos entendam esta palavra nesta noite, tomem posse da bênção do Senhor, tomem posse da cura, da restauração e da libertação. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio no poder do milagre sobrenatural na vida desses irmãos, que esses irmãos possam viver o milagre sobrenatural do Senhor esta noite, que eles possam ser transformadas as suas vidas, que haja na vida de cada irmão, de cada irmã esta noite, uma transformação verdadeira, que o nosso Deus Todo-Poderoso visite-a, que esse irmão possa entregar sua vida a Jesus e passar a viver uma vida nova com o Senhor, que aí então eles poderão na eternidade ver os sinais nas mãos e nos pés do Senhor Jesus Cristo e os sinais da lança que o perfurou do lado. Ó Deus maravilhoso, derrama da Tua unção poderosa a cada um de nós, Pai querido, nesta noite. Agradecendo por esse dia, por essa noite que podemos deitar e dormir e acordar, que o Senhor nos sustenta. Perdoa nossos pecados, Pai amado, perdoa os pecados de cada irmão, de cada irmã nessa noite. E eu desejo que eles tenham uma noite abençoada, que o Senhor venha derramar as Tuas bênçãos sobre eles, que os anjos do Senhor estejam rodeando seus leitos, cuidando, guardando, livrando de todo o perigo e todo o mal, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
Queridos irmãos, convido a você para que nos siga no YouTube, lá dê o joinha, compartilhe esta mensagem, para assim nós alcançar mais pessoas que necessitam de ouvir a verdade. Inscreva-se no nosso canal para crescer. Esta obra que é obra de Deus não é minha, somente somos usados para levar a mensagem às outras pessoas. Talvez essa mensagem foi a única que você teve oportunidade de ver essa noite, meu irmão, durante o dia. Tome posse da bênção de Deus, tome posse da unção poderosa do Senhor nessa noite. Deixe seus comentários, meus irmãos, deixe seu pedido de oração, seu testemunho. E eu agradeço a cada um nesta noite, desejando a você que tenha uma noite abençoada, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.